Olá, pessoal! Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Eu sou a Lilica, professora de gramática aqui da Oficina do Estudante. Quem está me acompanhando sabe que a gente está falando sobre acentuação gráfica. Mas antes da gente continuar, roda a vinheta. Queridos, queridas, não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? De deixar o like, deixar comentários pra gente saber se vocês estão curtindo e para vocês poderem, obviamente, acompanhar os vídeos, as aulas que são publicados no canal da Oficina. Beleza? Bom, eu disse a vocês que a gente está falando sobre acentuação gráfica, é uma matéria um tanto quanto extensa, porque ela fala de normas, ela fala de regras, e são várias as regrinhas que a gente precisa seguir em situações, em contextos que exigem da gente o domínio da linguagem padrão. Lá na primeira aula de acentuação gráfica, quem acompanhou sabe que eu comentei, eu contextualizei, né, a necessidade do uso da acentuação gráfica em situações nas quais vocês estarão sendo avaliados na modalidade escrita, claro, né? A acentuação gráfica está ligada à modalidade escrita, e um exemplo mais prático, mais comum para vocês vestibulandos são realmente os vestibulares que exigem aí a produção de um texto que é avaliado a partir de critérios objetivos, sendo que um deles normalmente é o domínio da linguagem padrão. Usar o acento agudo ou acento circunflexo adequadamente, ou seja, dominar as regrinhas de acentuação gráfica, está totalmente relacionado ao domínio da linguagem padrão. É um dos elementos, digamos assim, que compõem, que caracterizam, que integram, né, as regras, as normas dessa variedade padrão. Hoje a gente separa as palavras em grupos para organizar essa nossa memorização. Infelizmente, queridos, não há outra maneira a não ser pela memorização, via memorização. Hoje a gente fala de um grupo específico, quando é que os monossílabos tônicos devem ser acentuados. Se você acompanhou a aula anterior, você reviu, você sabe, você se lembra a diferença de um monossílabo tônico para um monossílabo átono. E agora a gente se lembra quando é que os monossílabos tônicos devem ser acentuados graficamente. Quando eles forem terminados em A, em E ou em O, seguidos ou não de S. A palavra monossilábica tônica pode ter ou pode não ter o S. É aqui que a gente entende porque que pá é acentuada graficamente, né? É um monossílabo tônico, tem sentido sozinha, a palavra mesmo solitária, ela produz sentido e ela termina em A, por isso o acento gráfico é obrigatório. Se tivesse no plural também teria, pás, né? Aquele objeto que a gente utiliza para recolher o lixo, diferente desse monossílabo tônico aqui, que não tem acentuação gráfica. Pás também é monossílabo, também é tônico, mas é acompanhado de Z. Com qualquer outra letra que não seja o S, nós não acentuamos mais graficamente o monossílabo tônico. A regra, a convenção, a norma diz respeito à terminação em A, E, O, seguido ou não de S. A única letra, né, que é aceitável, digamos assim, para a gente manter a acentuação gráfica é o S, o que não acontece na palavra paz. É aqui que a gente entende por que pé recebe o acento gráfico, porque que mês também tem que ter acento gráfico, só que aí é o circunflexo, por causa da diferença da abertura sonora, da qual a gente já falou, né? Monossílabos tônicos, todos vocês se lembram, porque que são monossílabos tônicos, e terminam em E, é a segunda terminação que justifica o acento gráfico obrigatório. É claro que eu sei, você sabe, nós sabemos que mês não é plural de nada, né? Não é plural de me. Mas, de todo modo, entra aqui na convenção. É um monossílabo tônico que termina em ES. Entra na convenção, portanto. Monossílabos tônicos terminados em O também são acentuados. Pó é acentuado graficamente. Nó, nós, tanto a primeira pessoa do plural quanto os nós da gravata são acentuados graficamente porque terminam em O, seguidos ou não de S.
tá? Aquela palavrinha que é um palavrão, não tem acento gráfico não, né? É um monossílabo tônico que não termina nem A, nem E e nem O. Eu tô falando, por exemplo, da palavrinha nu, né? Nu é um monossílabo tônico que não termina nem A, nem E e nem O, por isso não recebe acento gráfico. É claro que quando a gente fala de apelidos, né, que são codinomes, você pode escrever do jeito que você bem quiser, assim como os nomes são escritos como os nossos pais quiseram, né? Eles não precisam necessariamente seguir as regras da linguagem padrão. Mas se por acaso você tem um apelido e quer seguir as regras da linguagem padrão, se o seu apelido é Lu, por exemplo, pela mesma razão que Nu, o seu apelido não tem que ter acento gráfico. A mesma coisa acontece com Ju, a mesma coisa acontece com Pri, com Li, né? O apelido Pri ou Li não devem ser acentuados graficamente, porque não terminam nem em A, nem em E e nem em O. Eu vou terminar esta aula com uma dúvida. Lilica, eu sei por memória visual, porque muitas dessas regrinhas a gente sabe por memória visual, e que bom que isso acontece, eu sei por memória visual que céu é acentuado graficamente. E aí? É um monossílabo tônico, não é? É. Não termina nem A, nem E, nem O. E aí, é um furo dessa regra? Por que céu é acentuado graficamente? Eu conto em outra aula. Eu já adianto que não é um furo nessa regra. Eu já adianto que céu é acentuada graficamente por outra razão, por causa de outra norma, que eu conto depois. Por enquanto, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.